Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós faremos uma avaliação de língua portuguesa. Então, vamos fazer com muita atenção, com muito cuidado, sem pressa. Se necessário, volta ao vídeo, assiste novamente, para não restar nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. A leitura de hoje é Por que o leão tem poucos filhotes? Vinícius Nunes Portugal Martins. Os leões costumam ter de 1 a 4 filhotes por ninhada. Quando um animal tem muitos filhotes, ele aumenta as chances de sua espécie sobreviver, mas, por outro lado, tem um trabalhão para cuidar deles. Assim, o número de filhos de cada espécie varia para chegar a um equilíbrio. É uma quantidade que ela pode cuidar bem e a quem pode passar suas características. Mário de Vivo, especialista em mamíferos, do Museu de Zoologia da USP. Então, isso daqui foi dito por um especialista. E aqui nós temos a imagem de uma leoa com o seu filhote. Aqui o significado de equilíbrio, que é quando duas coisas opostas têm a mesma força. E as perguntinhas aqui para vocês responderem. Agora, responda as questões abaixo. A que substantivo a palavra ele se refere? Então, aqui, vamos ver. Os leões costumam ter de 1 a 4 filhotes por ninhada. Quando um animal tem muitos filhotes, ele aumenta as chances de sua espécie sobreviver. Ele quem? Substantivo, lembrem-se que é o nome, né? E o ele é um pronome, ou seja, está substituindo este nome. Então, ele está substituindo quem? Quem é ele naquela frase que eu marquei ali acima? Letra B. No texto, há também o pronome pessoal ela. Informe a que termo esse pronome se refere. Ela. Vamos achar, então? Aqui. Mas, por outro lado, tem um trabalhão para cuidar deles. Assim, o número de filhos de cada espécie varia para chegar a um equilíbrio. É uma quantidade que ela pode cuidar bem e a quem pode passar suas características. Ela quem? Então, escrevam aqui, ela quem. Número 1. Reescreva cada uma das frases abaixo, utilizando o pronome que considerar mais adequado. Para ajudar você, apresentamos vários pronomes. Aqui tem vários pronomes. E não só são os pronomes pessoais, né? Nós temos também alguns pronomes oblíquos aqui. Vocês podem usar eles de acordo com as frases que estão aqui abaixo. O ratinho foi a salvação do leão. Qual desses que se encaixaria aqui? Roeu a corda e soltou. Pensem e tentem encaixar de acordo que faça sentido. Gostaríamos que... Então, vocês vão pensar. Se eu colocasse o pronome eu gostaríamos que... Será que ficaria correto? Eu gostaríamos que tal coisa acontecesse. Pensa, vê se eles gostaríamos que... Qual desses que se encaixa ali? Podem usar qualquer um desses que estão aqui. Pode até repetir se for necessário. Que viessem ouvir as histórias da vovó. A letra C. Sempre encanto quando leio as fábulas de Esopo. Sabias que as fábulas sempre trazem algum ensinamento? A natureza proporciona condições de vida para os animais. Oferece alimento e abrigo para sustentar e proteger. Número 2. Transcreva o texto apresentado a seguir, substituindo a expressão a gente pelo pronome nós. Em minha casa, a gente morre de medo de rato. Quando a gente encontra um, é aquela confusão. Todos gritam e saem correndo para diferentes lados. No fundo, a gente sabe que tanto escândalo por causa de um mero ratinho é até ridículo. Mas quem disse que a gente consegue evitar?
É uma redação escolar de Ada Catarina Ribeiro Toneto, de 12 anos. Olhem só que legal, foi uma criança de 12 anos que escreveu esse textinho. E aqui vocês irão, então, escrever novamente o textinho completo aqui abaixo, mas no lugar que está escrito a gente, onde que tem o outro? Aqui. Vocês irão escrever nós. Em minha casa, nós... Aí vocês têm que prestar atenção no resto. Será que vai ficar correto colocar em minha casa, nós morre de medo de rato? Será que é certo escrever assim? Não é, né? Em minha casa, nós morremos. E assim vocês irão adaptar todo o resto do texto de acordo com o pronome. Agora compare a maneira com que os dois textos foram escritos. Vamos comparar o que vocês escreveram com o original e depois responda. O texto fica mais formal, ou seja, mais sério. Nós já falamos sobre isso, né? Linguagem formal e linguagem informal. Formal quando nós vamos fazer por alguma coisa mais séria, uma apresentação, uma entrevista de emprego, textos jornalísticos, são mais formais. E informal é quando eu tô conversando com um amigo, conversando com a família, mandando a carta para alguém com quem eu tenho intimidade, por exemplo. O texto fica mais formal ou informal quando se emprega o pronome nós. E utilizando a expressão a gente. Então, vocês pensem aí, se quando eu uso nós ou quando eu uso a gente fica formal ou informal. Número 3. Leia a seguinte notícia. Peixes de menos. Essa mancha no corpo do peixe borboleta, que lembra um olho, é bem útil. Ela é chamada de ocelo e dá a impressão de que é um peixe maior e está de frente para o predador. Mas, na verdade, o peixe borboleta está nadando na direção contrária e assim ganha tempo para fugir. Parece, mas não é. De Maria Carolina Cristianini, na revista Recreio de São Paulo. Então, depois de ler aqui esse textinho, né, essa notícia, é um textinho que traz uma informação bem interessante de uma forma que esse peixe borboleta tem de se proteger. Agora responda as questões a seguir. Esse texto está no presente, passado ou futuro? Em sua opinião, por que foi empregado esse tempo verbal? Lembrem-se que quando nós falamos, nós temos os tempos presente, que é hoje, o que está acontecendo agora, estou falando de algo que está acontecendo neste momento, ou passado, que é alguma coisa que já aconteceu, que já foi, ou futuro, que é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, vocês vão ler o texto aqui, ó. Essa mancha no corpo do peixe borboleta, que lembra um olho, é bem útil. Ela é chamada, prestem bem atenção nesses verbos que vocês conseguem identificar se já foi, se está sendo ou se ainda será. Se é passado, se é presente ou se é futuro. E escrevam aqui o porquê que foi empregado. Se vocês prestarem bem atenção no que eu acabei de falar, vocês tiram de letra essa resposta. Letra B. Observe no texto o uso das formas verbais está e fugir. Qual desses verbos indica ação e qual indica estado? Ação é o fazer alguma coisa. Comer, correr, por exemplo. E estado é como alguma coisa está naquele momento. Então, tá muito fácil. Pensem bem ali e escrevam. Tal palavra é ação e tal palavra é estado. Número 4. Reescreva as frases, completando-as com os verbos e tempos indicados entre parênteses.